Olá, turma! Nessa aula a gente vai dar sequência ao estudo dos logaritmos, assunto tratado na quarta semana do PET 3, e nessa aula eu vou falar das propriedades operatórias dos logaritmos e vou falar também da mudança de base de logaritmos. Nós temos três propriedades importantes e essas propriedades elas vão facilitar a resolução de alguns exercícios envolvendo os logaritmos. A primeira propriedade que a gente tem é o logaritmo de um produto. Produto é o resultado da multiplicação. Então, nós teremos aqui no logaritmando uma multiplicação entre dois ou mais fatores. Então, o que eu tenho aqui é o logaritmo de A vezes C na base B. Aqui nós vamos respeitar todas as condições de existência dos logaritmos. Então, essa base sempre positiva e diferente de 1. E o logaritmando tem que ser positivo também. Então, aqui eu tenho A e C como números positivos também. Porque mesmo se eles fossem negativos e o produto sendo positivo, eu não posso utilizar porque a propriedade fala que a gente pode transformar o logaritmo de um produto em uma soma de logaritmos, onde o primeiro fator vai ser um logaritmando e o segundo fator vai ser um outro logaritmando. Portanto, eles não podem ser negativos. Então, eu teria aqui logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na base B. Então, recapitulando, logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores, mantendo sempre a mesma base. A segunda propriedade que a gente tem é o logaritmo de um quociente. Quociente é o resultado da divisão. Então, agora, aparece aqui no meu logaritmando uma divisão entre dois termos. Então, aqui eu tenho A dividido por C. Nessa propriedade, a gente vai transformar esse logaritmo de um quociente numa diferença de logaritmos. Então, eu vou pegar log de A, que é o termo que está aqui no numerador da fração, menos o log de C, que é o valor que está aqui no denominador da fração, mantendo sempre a mesma base. Então, o logaritmo de A sobre C na base B vai ser igual ao logaritmo de A na base B menos o logaritmo de C na base B. Portanto, quando eu tenho o logaritmo de um produto, eu transformo numa soma de logaritmos. Quando eu tenho o logaritmo de um quociente, eu transformo numa diferença de logaritmos. E a terceira propriedade que eu tenho é o logaritmo de uma potência. Potência é o resultado da potenciação. Então, eu teria aqui no meu logaritmando uma potenciação. Eu tenho o logaritmo de A elevado a n na base B. O que eu vou fazer nesse caso é pegar o expoente da potência e passar ele para fora do logaritmo, multiplicando o logaritmo. Ou seja, o logaritmo de A elevado a n na base B vai ser igual a n vezes o logaritmo de A na base B. Então, o expoente aparece multiplicando o logaritmo. Essas são as três propriedades importantes dos logaritmos. Agora, vamos fazer alguns exemplos onde a gente vai aplicar essas propriedades. Nesse exemplo, admitindo-se que log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,5, calcule. Letra A, o logaritmo de 6. Reparem que aqui a gente está trabalhando com a base 10, então é o logaritmo de 6 na base 10. No enunciado do exercício, eu tenho o logaritmo de 2 na base 10 igual a 0,3. E eu tenho o logaritmo de 3 na base 10 igual a 0,5. Eu vou usar esses valores aqui para eu poder calcular o logaritmo de 6. Só que eu vou fazer uma mudança. Ao invés de escrever logaritmo de 6, eu vou escrever a forma fatorada do 6. Eu vou colocar o logaritmo de 2 vezes 3 na base 10. Porque 2 vezes 3 é a forma fatorada do 6. E agora eu tenho aqui o logaritmo de um produto. Eu posso aplicar a primeira propriedade. Eu transformo esse logaritmo de um produto numa soma de logaritmos. Então, ficaria o logaritmo de 2 na base 10 mais o logaritmo de 3 na base 10. Agora, eu vou substituir os valores que eu tenho. O logaritmo de 2 eu estou considerando 0,3 e o logaritmo de 3 eu estou considerando 0,5. Portanto, eu tenho aqui 0,3 mais 0,5, que é igual a 0,8, ou seja, o log de 6 na base 10 é igual a 0,8. Segundo exemplo,
logaritmo de 54 na base 10. Vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou pegar o número 54 e vou fatorar, colocar esse número na forma fatorada. Ele vai ficar assim, ó, logaritmo de 2 vezes 3 elevado ao cubo na base 10. Se eu fizer essa multiplicação, ó, resolver essa potência e multiplicar por 2, eu volto no 54. Então, como eu fiz a decomposição em fatores primos, eu cheguei nessa forma. Agora eu tenho aqui o produto, tá vendo? Que eu vou separar numa soma de logaritmos. Então vai ficar o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3 elevado ao cubo na base 10. Agora aqui eu já poderia substituir o valor de logaritmo de 2, que é 0,3. Mas aqui antes de substituir, eu tenho que observar que eu tenho aqui uma potência. E aí eu aplico aquela terceira propriedade. Esse expoente aqui, ele vai sair multiplicando esse logaritmo. E aí ficaria assim, o logaritmo de 2 mais 3 vezes o logaritmo de 3. Agora sim eu vou fazer a substituição. Logaritmo de 2 é 0,3, logaritmo de 3 é 0,5. Eu vou multiplicar primeiro para depois somar. 3 vezes 0,5, que dá 1,5. 0,3 mais 1,5 é igual a 1,8. Portanto, logaritmo de 54 na base 10 é igual a 1,8. Terceiro exemplo, logaritmo de 20 na base 10. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fatorar o número 20. Colocando o número 20 em um produto de fatores primos, eu tenho essa representação. Então, 2 ao quadrado, que dá 4, e 4 vezes 5 é 20. Então está aqui a minha forma fatorada, eu tenho aqui um produto, eu aplico a primeira propriedade transformando numa soma de logaritmos. Então ficou o logaritmo de 2 ao quadrado na base 10, mais o logaritmo de 5 na base 10. Esse 2 que está aqui no expoente, ó, eu vou tirar ele multiplicando aqui, aplicando a terceira propriedade. Porém, eu tenho um logaritmo de 5. Reparem que aqui, no meu enunciado, eu tenho o valor do logaritmo de 2 e o valor do logaritmo de 3. Não tenho o valor do logaritmo de 5. Aí, nesse caso, eu posso fazer uma mudança aqui nesse 5 também. Observem que eu posso escrever o 5 como 10 dividido por 2. E isso aqui vai me dar condições de chegar no resultado. Então, eu já coloquei aqui o meu expoente multiplicando log de 2 mais log de 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 é 5. Então, até aqui está tudo tranquilo. O que eu vou fazer agora é aplicar a segunda propriedade aqui. Eu tenho o logaritmo de um quociente. Então, o que eu faço? Eu transformo numa diferença de logaritmos. E aí vai ficar assim. 2 vezes o log de 2 mais o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Ah, professor, mas aí ficou na mesma porque no enunciado também não foi dado o logaritmo de 10. Mas aí nós vamos lembrar da aula passada, onde a gente estava falando das consequências da definição de logaritmos. E uma delas estava falando que quando o logaritmando for igual à base, o resultado é 1. E aí a gente pode fazer direto. Então, se eu tenho aqui a base 10, o logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então, isso aqui, ó, eu consigo determinar o valor de forma bem tranquila. E o log de 2 foi dado no enunciado. Substituindo, então, todos os valores, eu tenho 2 vezes 0,3 mais 1 menos 0,3. Eu posso fazer essa multiplicação. Primeiro, vai ficar 0,6 mais 1 menos 0,3. 0,6 mais 1 vai dar 1,6 e 1,6 menos 0,3 dá 1,3. Portanto, o logaritmo de 20 na base 10 é igual a 1,3. Mudança de base dos logaritmos. Existem situações onde a gente precisa fazer a mudança de base dos logaritmos. E quando essas situações surgirem, a gente vai fazer a aplicação dessa regrinha aqui. Por exemplo, eu tenho log de A na base B. Eu posso escrever isso aqui, ó, como uma divisão de logaritmos. E aí eu escolho uma base conveniente para eu colocar, sempre respeitando a condição de existência dos logaritmos. E aí eu coloco dessa forma: logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de A numa base C escolhida,
dividido pelo logaritmo de b numa base c escolhida. Então, reparem que o meu logaritmando aqui, ele continua como um logaritmando, só que agora numa base diferente. E a minha base, ela se transformou num logaritmando, numa base diferente. Então, nós vamos fazer a aplicação dessa regra. Então, não se esqueçam que todas as condições de existência foram respeitadas. Eu tenho o A, o B e o C como números positivos, maiores que zero, e o B e o C, que são bases, tá vendo, dos logaritmos, são números diferentes de 1. Vamos fazer uma aplicação. Primeiro, admitindo-se que o logaritmo de 2 é igual a 0,3 e o logaritmo de 7 é igual a 0,8, calcule o logaritmo de 49 na base 2. Então, vou usar os recursos que o problema me passou para eu poder chegar no resultado disso aqui. Mas o que eu posso observar? Que eu tenho aqui o logaritmo de 2 na base 10. Eu tenho aqui o logaritmo de 7 na base 10. E aqui eu quero o logaritmo de 49 na base 2. Então, seria conveniente eu trabalhar com a base 10. E eu posso fazer isso. Então, eu vou fazer a minha mudança de base primeiro, colocando dessa forma. Logaritmo de 49 na base 10, dividido pelo logaritmo de 2 na base 10. Observem que o logaritmo de 2 eu já tenho aqui, o valor. Falta agora o logaritmo de 49. Mas eu posso trabalhar com a forma fatorada do 49, escrevendo dessa forma. Logaritmo de 7 ao quadrado, dividido pelo logaritmo de 2. Estão vendo aqui que eu tenho 7 elevado ao quadrado, que é a forma fatorada do 49? O que eu faço com esse expoente 2? Aplico a terceira propriedade que a gente viu. Eu passo esse 2 para cá, multiplicando esse logaritmo. Então, ficaria assim, 2 vezes o logaritmo de 7, dividido pelo logaritmo de 2. Agora, é só substituir os valores que o problema me passou. Logaritmo de 7 eu estou considerando 0,8. Logaritmo de 2 eu estou considerando 0,3. Então, eu tenho 2 vezes 0,8. dividido por 0,3, que é igual a 1,6 dividido por 0,3. Você pode usar uma calculadora para fazer essa divisão. Você pode também deixar o seu resultado na forma de fração. Para isso, a gente pega uma fração equivalente a essa. Como eu tenho aqui números decimais no numerador e no denominador, eu multiplico o de cima e o de baixo, considerando que eu tenho aqui uma casa decimal e aqui também uma casa decimal, posso multiplicar por 10, porque 1,6 vezes 10 dá 16 e 0,3 vezes 10 dá 3. Então, falar 1,6 sobre 0,3 é o mesmo que falar 16 terços. E aí eu posso deixar minha resposta na forma de fração. Se eu quiser trabalhar com número decimal, eu faço essa divisão. Porém, essa divisão não é exata. Nós vamos ter aqui um decimal periódico. E aí o meu resultado ficaria aproximadamente 5,3. Tá? Então, eu coloquei aqui o símbolo de aproximado. O logaritmo de 49 na base 2 é aproximadamente 5,3. Segundo exemplo. Calcule o valor da expressão E, sabendo-se que E é igual a 4 vezes o log de 5 na base 2, vezes o log de 3 ao quadrado na base 5, vezes o log de 2 elevado a menos 1 na base 3. Aparentemente parece super complicado o exercício, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com uma base só. Observe que aqui eu tenho a base 2, aqui eu tenho a base 5 e aqui eu tenho a base 3. Então eu vou primeiro transformar isso tudo aqui em logaritmos na mesma base. E eu vou escolher aqui a base 10. Então eu vou fazer a primeira mudança escrevendo dessa forma. Olha o que foi feito. Eu tinha logaritmo de 5 na base 2. Ficou o logaritmo de 5 na base 10 dividido pelo logaritmo de 2 na base 10. Então, eu já apliquei aqui a mudança de base nesse primeiro logaritmo que apareceu. Mantenham as multiplicações e os números que estão multiplicando, sem problema nenhum. Então, se eu tinha aqui 4 vezes o log de 5 na base 2, o 4 apareceu aqui multiplicando o meu quociente, tá vendo? Log de 5 dividido pelo log de 2. Esse 4, ele pode ficar aqui na frente multiplicando a fração toda, como ele poderia ficar aqui só multiplicando o log de 5, que não faria diferença nenhuma. A mesma coisa eu vou fazer aqui, aplicar a mudança de base nesse segundo logaritmo. Então, ficou o logaritmo de 3 ao quadrado
na base 10 dividido pelo logaritmo de 5 na base 10. E vou fazer essa mudança também nesse último logaritmo. Então ficou o logaritmo de 2 elevado a menos 1 na base 10 dividido pelo logaritmo de 3 na base 10. Agora observem que todos os logaritmos já estão na mesma base. Eu posso fazer também a aplicação da minha terceira propriedade. Estão vendo que eu tenho aqui um expoente 2 e tenho um expoente menos 1? Então esse expoente 2 ele sai multiplicando esse logaritmo. Eu posso colocar ele multiplicando só o logaritmo ou multiplicando essa divisão toda que não faz diferença nenhuma. Aí ficaria dessa forma. Então esse expoente 2 ele saiu multiplicando o log de 3 dividido pelo log de 5. E a mesma coisa com esse expoente menos 1. Ele saiu multiplicando o log de 2 dividido pelo log de 3. Agora eu quero que vocês observem essas divisões que eu tenho aqui. Observem que está tudo multiplicando. Então, eu estou, por exemplo, multiplicando todos os numeradores aqui por log de 5. Mas reparem que aparece um log de 5 multiplicando aqui embaixo também. Então, se eu vou multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo logaritmo, eu posso fazer uma simplificação. Eu posso cortar log de 5 com log de 5, que isso vai dar 1. E se a gente observar bem, o log de 3 aparece aqui no numerador e aparece aqui no denominador. Também posso simplificar e vai dar 1. E por último eu tenho aqui o log de 2 e aqui embaixo também eu tenho o log de 2. Também posso simplificar. Portanto, o que sobrou? 4 vezes 2 vezes menos 1. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Está aí o valor da minha expressão E. Obrigado pela atenção e bons estudos.